Dezembro de 2023, Léo da Foco, orgulhosamente aguardando o professor Fabrício Oliveira, que vai nos contar um pouco mais sobre essa obra, Governança nos Grupos Societários e Inovações. Olha só, essa é uma obra, com certeza, que mexe com temas relevantes, não só pelo fato de ser uma obra de direito societário, empresarial, que eu adoro a temática, vocês sabem, eu já disse isso aqui, mas também por estar falando de governança. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu estou aguardando o professor Fabrício Oliveira. Vamos ver se ele está por aqui. Fabrício, vamos lá, meu amigo. Onde você está? Apareça. Ele falou que já estava a postos, então fique aí, porque hoje a live é Governança nos Grupos Societários e Inovações, hein? Vamos lá, Fabrício. Pessoal, será que eu dou uma pausa aqui e chamo o Fabrício? Acho que vale a pena. Fique aí comigo, hein? Dá tempo de você convidar os seus amigos. Só um minutinho. Vamos lá. Estamos aqui aguardando o professor Fabrício. Ele estava ali com uma dificuldadezinha. Acho que a gente já consegue superar. Deixa eu ver se ele está por aqui. Não, ainda não. Fabrício, meu amigo, lá em cima. Olha só, boa noite, pessoal. Aê, Fabrício! Muito bem, meu amigo. Agora eu vou aqui, te convido para você na tela, Editora Foco ele convidou para participar dessa live, só clicar que você entra aqui conosco. Beleza? Vamos lá, aguardando o professor Fabrício Oliveira para contar para... Aê, Fabrício! Meu amigo, tá minha câmera tá ao contrário, gente. Boa noite. Tem uma setinha aí na sua tela, como se fosse um símbolo de reciclar. Clica nela, para ela virar a câmera para você. Como se fosse um símbolo de reciclar. Aê, meu amigo! Tudo bem, gente? Boa noite. Desculpe, Léo, desculpe aí pelo problema com a tecnologia aqui. Não, meu amigo. Só afasta um pouquinho o telefone de você para que as pessoas consigam te ver melhor. Sim. Aê, Fabrício! Fabrício, muito obrigado por estar aqui conosco. Fabrício é um amigo de longa data, nos conhecemos desde da época de Pretório. E o professor Fabrício Oliveira é professor de Direito Empresarial na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Visiting Researcher na Berkeley University, nos Estados Unidos, no ano de 2015, membro fundador do IBERC, da Sociedade Tocqueville, vice-presidente acadêmico da Associação Mineira de Direito e Economia e parecerista da RSDE e da revista IBERC, além de, claro, ser advogado. Fabrício, uma boa noite, meu amigo. Boa noite, Léo. Muito obrigado pelo convite, que a gente possa se reencontrar ainda que virtualmente, né? Várias e várias vezes. Várias e várias vezes possam acontecer. Hoje a gente está por um motivo muito agradável, que é comentar sobre um livro que eu tenho muito carinho por ele, que foi escrito com o professor Nelson Rosenwald, né, numa época muito interessante de nossas vidas. E eu estou aqui para a gente comentar um pouquinho sobre o livro, enfim, atender as suas perguntas, as suas dúvidas dos participantes, enfim, para a gente esclarecer um pouquinho melhor sobre a obra. Muito bem, Fabrício. O intuito, o propósito de nós estarmos juntos aqui é apresentar a obra para o mercado, você contar um pouco para a gente de como surgiu essa obra e, claro, obviamente, demonstrar para o mercado como é que as pessoas podem ganhar dinheiro a partir dessa obra. Mas a primeira pergunta, Fabrício, como é que surgiu a ideia Sim. de escrever uma obra chamada Governança nos Grupos Societários e Inovações? Olha, na verdade, assim, eu e o Nelson, nós estávamos em Coimbra. Sim. E eu fazia pesquisa de doutorado na época, orientado pelo professor Coutinho de Abreu, e o Nelson fazia pesquisa de pós-doutorado dele, também orientado pelo professor Coutinho de Abreu. E o que aconteceu? Na época eu pesquisava governança corporativa e as sociedades mais diretamente envolvidas na crise financeira. Basicamente era esse o problema meu de pesquisa na tese de doutorado, que depois se tornou um livro. E com um contato muito próximo, conheço o Nelson também há muitos anos, um contato muito próximo, tendo o mesmo orientador, enfim. O Nelson se interessou pela disciplina dos grupos de sociedade, resolveu escrever a tese dele sobre a disciplina dos grupos. Sim. E eu, durante a evolução da minha pesquisa, me deparei também com um problema de grupo. Não que eu tratasse na minha obra individual, né?
mas resolvi, atendendo um convite do Nelson, tratar dessas questões na obra em coautoria com ele. Tanto que o livro, eu não sei se eu estou avançando aqui, mas o livro é organizado da seguinte forma, são duas partes, né? A primeira parte eu trato mais do problema do grupo, assim, inserido nas teorias sobre governança corporativa, as teorias que dominaram aí o cenário de governança nas últimas décadas, né? E na segunda, o Nelson, com um olhar mais civilista para o problema, ele aborda pela teoria do ato ilícito, né? O problema dos grupos de sociedade. Então, basicamente, nós dividimos o livro em duas grandes partes e essas grandes partes estão divididas nos respectivos capítulos, né? É assim que está organizada o livro, né? Governança nos grupos societários. E aí a gente até justifica o nome do livro, né? Porque as teorias de governança, né? A abordagem pela governança de um problema que é o problema dos grupos de sociedades, né? Então, isso é muito pouco explorado no Brasil, pela doutrina brasileira. Há poucos escritos, muito poucos, sobre grupos de sociedades e sobre governança de grupos societários. Então, o volume de trabalhos é ainda mais reduzido. Entendi. Mas então, a ideia do livro surgiu assim, de uma parceria, de um momento de pesquisa meu e do Nelson, que era bem comum, assim, na Universidade de Coimbra na época. Entendi, que interessante. Fabrício, e olhando para o cenário jurídico advocatício brasileiro, né, você entende que a obra ela preenche uma lacuna importante de discussão dessa questão da governança nos grupos societários? Entra no cerne da questão para a gente, por favor. Olha, eu entendo pelo seguinte, porque, na verdade, se a gente começar assim, pelo iniciozinho, né, que é o problema do controle das sociedades, e aí eu estou falando especificamente do controle das sociedades anônimas, né, lá pelo artigo 116 da Lei 6.404, a própria definição de controle, os requisitos para a caracterização do controle, a gente percebe que esse controle pode ser exercido individualmente por uma pessoa, ou ele pode ser exercido em conjunto, por um grupo de pessoas. E quando ele é exercido em conjunto por um grupo de pessoas, há basicamente duas formas dessas pessoas se organizarem. Ou por meio de um acordo de acionistas, um acordo de voto, mais especificamente de controle, ou então por uma holding. E se a opção for por uma holding, aí a gente já migra lá para o artigo 243 e seguintes da 6.404 também, para fazer uma interpretação sistêmica, porque nós já temos a constituição do grupo de sociedade, que pode se caracterizar, né, como um grupo de fato, onde o controle advém de uma participação de uma sociedade em outra, a participação no capital de uma sociedade na outra, quer dizer, uma sociedade passa a deter um volume de ações nessa sociedade subsidiária, chamada subsidiária, ou então pode ser um grupo de direito, né? Onde há de haver uma convenção, um contrato entre todas as sociedades que integram esse chamado grupo societário. Essa foi a lógica da 6.404, lá na década de 70, né? Preocupada, na verdade, em regular e, ao mesmo tempo, incentivar a grande empresa brasileira, né? Mas o que a gente percebe é que essa estratégia de regulação ela funcionou bem para os grupos de fato e pouco para os grupos de direito, né? O grupo de direito parece que não fez tanto sucesso assim no Brasil quanto os grupos de fato, né? Então, quer dizer, se a gente começa com esse problema da lei, né, da própria opção da lei, de como regular esse fenômeno, o fenômeno da empresa grupal, né, a gente vai caminhar para um aspecto mais teórico, mas que tem repercussões práticas muito interessantes, né? Então, nós estamos falando numa empresa, na verdade, numa empresa grupal, ou, na verdade, nós estamos falando em várias empresas. Bom, essa é uma questão, e essa é uma questão enfrentada no livro, né? Há um referencial teórico, que eu não sei se é conhecido de muitos, mas é o Ronald Coase e depois o Oliver Williamson, e aí a gente constrói toda uma empresa e defende a existência de uma empresa grupal, e ao defender a existência dessa empresa grupal,
como que a gente aloca essa empresa grupal num contexto em que várias sociedades participam da organização dessa empresa. Na verdade, a gente vai entender que a sociedade controladora, que apresenta a sua estrutura orgânica, né, no grupo de fato, ela vai funcionar emprestando essa estrutura orgânica para o grupo, né? É o que a gente chama de estrutura ad hoc para a empresa grupal. Depois disso que a gente faz esse desenvolvimento, e aí a gente está falando de empresa, a gente já está começando a entrar em governança corporativa. Isso. E aí a gente caminha, né, Léo? Depois a gente caminha para o problema, o famoso problema de agência, né? Isso é um grande problema de agência, né? Uma coisa é a gente entender os problemas de agência presentes numa sociedade isolada. E aí, basicamente, a literatura especializada classifica esses problemas em 3 gêneros, né? O primeiro gênero acontece entre o conflito existente entre quem administra a sociedade e os seus sócios, os acionistas. O segundo gênero de problema de agência, e aí focando ainda a sociedade isolada, é aquele que é apresentado, e aí o Brasil é rico nesse sentido, entre o acionista majoritário que controla a sociedade, pode haver um controle minoritário para alguns no Brasil, e aqueles outros minoritários e preferencialistas sem direito de voto que não participam desse controle. Quer dizer, esse conflito existente entre esses 2 grupos caracteriza o segundo gênero de conflito de agência. Novamente, eu repito, nós estamos focando ainda a sociedade isolada. E, por fim, o terceiro gênero de problema de agência é aquele existente entre a sociedade e os seus credores, né? Credores tanto voluntários quanto involuntários. O problema do grupo de sociedade, quando a gente usa essa lente, esse referencial teórico, é que ele ganha muito em complexidade. Porque aí eu não tenho só atenção entre os credores, os stakeholders, né? Chamados stakeholders, é um grupo de stakeholders, não, né? Da sociedade, entre os credores e a sociedade. Eu passo a ter tensões entre acionista da sociedade subsidiária, da controlada, com o grupo de controle, com a sociedade de controle. Eu passo a ter tensões entre credores da subsidiária, da sociedade controlada, com o grupo de controle e a sociedade controladora, se foi essa a opção. Enfim, esse problema de agência ganha uma complexidade muito maior do que quando é abordada a sociedade isolada. Entendi. Depois disso... Isso é importante, né? Isso é bastante importante para a gente entender o problema mesmo presente numa empresa grupal, é chamada empresa grupal ou grupo societário. E depois... Oi. Pode falar. Depois a gente se atenta ainda para uma tendência em algumas decisões recentes estrangeiras, tanto europeias quanto estadunidenses, e a gente constrói um argumento, na verdade, usa uma teoria que aí é jurídica, deixa de ser uma teoria econômica, passa a ser uma teoria jurídica, que é muito desenvolvida no direito comparado, mas não é tão desenvolvida no direito brasileiro, que é a chamada fiduciary law, ou se a gente traduzisse assim, literalmente, direito fiduciário, uma teoria fiduciária sobre o direito, né? Que é bastante interessante também, porque no coração da relação fiduciária há um problema de agência normalmente. Nem sempre, mas normalmente há um problema de agência, né? E aí a gente vai, na verdade, conduzir o leitor para caminhos, para propostas de construção que levam a entender que a controladora pode funcionar como tendo deveres fiduciários para com as controladas e para com os stakeholders, esses interessados, esses sujeitos que podem ser sócios ou outros sujeitos como credores, como consumidores, como trabalhadores, como comunitários, nacionais, o Estado regulando, das sociedades controladas. Basicamente é esse o caminho que a gente faz no livro. Então, assim, respondendo à sua pergunta, é um livro
tanto que tem importância, ao nosso ver, para a pesquisa acadêmica, né? Como ele também tem relevância para o advogado que está atuando na prática societária, mas não somente na prática societária, né? Para o advogado consumerista que quer responsabilizar o grupo e quer entender como que o grupo funciona, se ele quer assim aprofundar um pouco mais, né? Para o advogado trabalhista, enfim, e obviamente para o empresarialista, né? Você tocou num ponto que é muito importante para percepção da abrangência da obra, né, Fabrício? Advogados consumeristas, trabalhistas e, obviamente, os empresariais. Cabe aqui a gente falar também, no caso dos criminalistas, caso a gente entre numa discussão de gestão fraudulenta, alguma coisa do tipo, Fabrício? Ou você acha que aí a gente vai auxiliar a entender o funcionamento. Nós não tocamos nas questões criminais, né, o ilícito criminal da obra, mas vai ajudar a compreender o funcionamento de um grupo de sociedade, sem dúvida. E aí, óbvio, porque a obra, com uma ferramenta dessa em mãos, vai conseguir adequar a conduta ao fato típico do Código Penal e, assim, obviamente, construir uma ideia de imputação de... Isso. Vai auxiliar, né? Vai auxiliar na compreensão desse fenômeno, que é o fenômeno grupal, o fenômeno do grupo de sociedade, o funcionamento desse fenômeno. E os problemas existentes nesse fenômeno, né? Que é um fenômeno complexo. Bom, tem muita gente assistindo a gente em reprise, depois também no Spotify, só ouvindo essa live, Fabrício, e muita gente também na Amazon, nas fontes, que pega esse nosso bate-papo aqui para validar ou não a aquisição da obra. Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, além de estudantes e pesquisadores, a gente vai avançar com interesse de advogados, promotores, magistrados e, em muitos casos, defensores públicos que atuam nas varas de direito empresarial, né? Então, eu diria que o livro ele se encaixa numa lacuna de conhecimento sobre a governança nos grupos societários. Obviamente, eu acabei caindo no título, né? Mas o livro ele desempenha um papel importante, né, Fabrício? Olha, há um aspecto interessante no livro. Primeiro, porque ele está em português. E a literatura de referência sobre governança corporativa normalmente é estrangeira. Sim. Então, principalmente para quem está no dia a dia, que tem menos tempo de se dedicar a uma leitura em outras línguas, né, o texto trata em português, no Brasil, com profundidade, de uma das principais teorias que influenciam a governança corporativa, que é o agencialismo. Para outros, a teoria da agência, enfim, a obra começa a analisar desde os pontos de conexão entre o agencialismo, a teoria da agência, a agency theory, como preferirem, e a teoria dos custos de transação, e depois faz um aprofundamento, principalmente da obra de dois autores que são muito influentes em governança, que é o Jensen e o McLean. Mas não é simplesmente uma reprodução, uma tradução do texto desses autores. Há, na verdade, uma visão crítica nossa, minha e do Nelson, sobre a transposição dessas teorias para o direito brasileiro e para o direito societário brasileiro, principalmente. Então, acho que é uma obra que é referência no sentido, principalmente nessa questão, né, da governança e da governança aplicada aos grupos de sociedade. Verdade. Agora, Fabrício, abusando da sua boa vontade, seu conhecimento acadêmico, é um professor constante na sala de aula na Federal da Juiz de Fora, fala um nano conceito da teoria de agência para quem nunca ouviu falar, meu amigo. Olha só, a teoria da agência eu vou falar de uma forma muito simples assim. A teoria da agência lida com um problema de agência, e eu não disse nada. Mas o que é um problema de agência? No problema de agência, você tem dois polos numa relação. O chamado principal, né? E de outro lado, o agente. Por isso, teoria da agência, aquele que age, aquele que atua. O que acontece? Por que é um problema?
porque aquele que atua deve agir no melhor interesse do principal. No entanto, ele tem incentivos para que ele haja no seu próprio interesse, ou seja, no interesse do próprio agente. E esse é um desafio, tanto para a economia quanto para o direito também. Se a gente transportar isso, a gente pode enxergar esse problema de agência fora do direito societário. Imagina o seguinte, Léo, você está numa mesa cirúrgica anestesiado, né? Anestesia geral, tá certo? E aí você vai passar por um procedimento. E aí você tem um médico, a equipe médica, etc. Enfim, e o procedimento foi planejado. Mas nem tudo é planejado, nem tudo é discutido com você, né? Algum acontecimento pode ser importante durante esse procedimento que você não participa com consciência. E uma decisão tem que ser tomada no seu melhor interesse, e não no melhor interesse do agente, do médico, da sua equipe médica, etc. Né? Se a gente transporta isso, o Jensen e o McLean fizeram isso na década de 70. Eles partiram de um conceito de outros dois autores, que é o Berle e o Mintz, que na sociedade, aí eu estou falando tanto na sociedade isolada quanto na grupal, há uma dissociação entre propriedade e controle. Né? Se a gente pensar principalmente no sistema de governança anglo-americano, né? Quem controla não é o proprietário, não é o acionista, são os administradores. E quem é o proprietário são os acionistas que não controlam, né? Então, eles criam dois conceitos de propriedade ativa e propriedade passiva, mas o fundamental é que eles demonstram, porque o estudo é empírico, que controle e propriedade estão dissociados. O Jensen e o McLean, isso na década de 30, o Jensen e o McLean na década de 70 olham para esse fenômeno, essa dissociação entre propriedade e controle, e enxergam ali o objeto de pesquisa deles. Ora, se há dissociação entre propriedade e controle, há um problema de agência. Por quê? Porque quem controla deve agir, deve atuar no mundo no melhor interesse do proprietário que não controla, e não no seu melhor interesse. Quer dizer, por isso que a obra parte desse, depois, antes de entrar propriamente no problema grupal, ela trata do controle, né? Enfim, o que caracteriza o controle, quais são os principais referenciais teóricos estrangeiros e brasileiros, né? Como é que a gente classifica esse controle, né? Porque, voltando ao início da nossa live, esse controle pode ser exercido por uma pessoa, pelo Léo, por exemplo, mas ele pode ser exercido por um grupo de pessoas reunidos num acordo de acionista ou numa holding. E aí a gente tem o grupo de sociedade sendo formado. Eu adoro a temática, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com meu amigo Fabrício sobre isso. Eu vou pensando e pensando, lembro das aulas do professor Vinícius Contígio, penso no meu mestrado, mas para que essa live consiga subir na Amazon, na Martins Fontes, a gente tem que pensar em encerrar. Então, Fabrício, considerações finais, meu amigo. Bom, considerações finais é que eu penso que a obra ela ocupa um espaço interessante dentro da bibliografia brasileira sobre a temática, né? É um tema que é pouco tratado, pouco aprofundado, há obras interessantes sobre o grupo de sociedade, mas a nossa obra também é interessante e são poucas, eu acho que vale a pena ser lida, né? E eu já agradeço a participação de todos aqui que estão nos assistindo, estão mandando mensagem, reconheço até aluno meu aqui, enfim, o Levi, por exemplo, eu não consegui acompanhar todo mundo, e agradeço muito ao Léo, um querido amigo, conheço desde os anos de 2005, né? Desde a época de Pretório, e a gente vem em contato desde então, aí já há 18 anos. Muito boa, meu amigo. Só posso agradecer a sua atenção, o carinho por estar aqui conosco, sua disponibilidade, a agenda corrida, complexa, para falar para a gente de governança nos grupos societários e inovações. Fabrício, muitíssimo obrigado. Nossos queridos ouvintes, a vocês todos, nosso grande abraço. Fiquem todos com Deus e com saúde e até o nosso próximo encontro. Valeu, Fabrício! Um grande abraço. Tchau, tchau para todo mundo. Valeu.